Vamos então à segunda parte desse capítulo. Nós vimos aqui na primeira parte a mãe da Cecília, que é desencarnada, tentando convencê-la a não realizar o aborto, conversando com ela enquanto ela está em desdobramento do sono físico. A mãe continua aqui. Ouve, Cecília, não te fiques nessa atitude impassível, indiferente. Não isoles do cérebro o coração, a fim de que teu raciocínio se beneficie com o sentimento, de modo a venceres na prova áspera. Não te detenhas em regalias da forma física, nem suponhas que a beleza espiritual e eterna erga seu templo no corpo de carne em trânsito para o pó. A morte virá de qualquer modo, trazendo a realidade que confunde a ilusão. Não persistas no véu da mentira. Humilha-te na renúncia construtiva. Toma a tua cruz e segue para a compreensão mais alta. No teu madeiro de sofrimento íntimo, ouvirás eternecedoras vozes de um filho abençoado. Se te alancear o abandono do mundo, será ele, o filho, junto de ti, o suave representante da divindade. Que falta te fará o manto das fantasias, se dois pequeninos braços de veludo te cinjam, te rodeiam, te abracem, carinhosos e fiéis, conduzindo-te à renovação para a vida superior? Foi então que Cecília, infundindo-me assombro pela agressividade, objetou em pensamento. Como não me disseste isso antes? Na terra sempre satisfazia meus desejos, nunca me permitistes o trabalho, favoreceste-me o ócio, fizeste-me crer em posição mais elevada que a das outras criaturas. Incutiste-me, quer dizer, estimulou-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Não me preparastes, enfim. Estou sozinha, com um problema atribulativo. Então nós vemos a filha aqui acusando a mãe de não tê-la preparado para o mundo, de não tê-la preparado para a vida, por um amor excessivo, por carinhos excessivos, por tê-la tratado como se ela fosse uma princesa, uma rainha, fazendo ela acreditar nisso, que ela era diferente, era melhor do que as outras pessoas. E nós, como pais, como mães, como avós, temos a obrigação de ensinar os nossos entes queridos a se prepararem para o mundo, a ouvirem não, a lidar com a frustração. É preferível ouvir o não de alguém que ama a gente, ou ser frustrado por um pai, por uma mãe, por uma avó, por alguém que ama a pessoa, do que a dor do não e da frustração que o mundo vai dar para ele quando ele estiver lá fora. Se ele não for treinado, se ele não for ensinado em casa, a hora que ele tiver a frustração no mundo, ele não aguenta. Por isso que a gente tem um número de jovens se suicidando tão grande, porque não aguentam a frustração, não aguentam o não, porque não receberam, não foram ensinados a lidar com a frustração e com o não. É isso que ela está cobrando da mãe aqui. Esmolar serviço, não tenho agora a coragem de humilhar-me. Esmolar serviço remunerado não é o ideal que me deste. E enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior que a morte. Não desisto nem mesmo a tua voz, que a despeito de tudo, quer dizer, que apesar de tudo ainda amo. É-me impossível retroceder. A comovedora cena estarrecia, espantava. Observava eu ali, o André Luiz falando, o milenário conflito da ternura materna com a vida real. Sempre, esse conflito é milenar, da ternura de mãe, do amor excessivo, do mimar demais em confronto com o choque que o filho tem com a vida real. A venerável matrona chorou com mais amargura, agarrou-se à filha com mais veemência e suplicou: perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia. Ó filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Por vezes,
a cegueira nos compele a erros clamorosos, quer dizer, nos submete, né, a erros clamorosos, que só o golpe da morte em geral expunge, elimina. Só depois, né, do desencarne que se acorda para a ilusão do mundo e para as besteiras que se fez. Não consideras, porém, a minha dor? Reconheço minha participação indireta em teu presente infortúnio, mas entendendo agora a extensão e a delicadeza dos deveres maternos, não desejo que venhas colher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos de minha imprevidência. Então ela não quer que a filha sofra mais do que ela está sofrendo. Ela está sofrendo por amar demais, ela está sofrendo por ser imprevidente. A filha não, a filha vai sofrer com dardos, com espinhos ferozes se ela matar, se ela realizar um aborto, né? Porque eu haja errado por excesso de ternura. Não te desvies, né? Tu não te desvies por acúmulo de ódio e de inconformação. Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso. Quer dizer, depois do desencarne, o dia do bem é mais luminoso e a noite do mal é, sobremaneira, mais densa e tormentosa. Aceita a humilhação como bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam, ainda que perdurem, não se eternizam. Isso é uma grande verdade, tudo passa, nada se eterniza porque tudo é passageiro nesse mundo de ilusão, nesse mundo de provas e expiações que é a Terra. Não complique, pois, o destino. Submeto-me às tuas acusações. Merece-as quem, como eu, esqueceu a floresta das realizações para a eternidade, a floresta das eternizações, a floresta das realizações para a eternidade, retendo-se voluntariamente no jardim dos caprichos amenos, onde as flores não se ostentam mais que por fugaz minuto, onde as flores não duram mais que breves minutos. Esqueci-me, Cecília, da enxada benfazeja do esforço próprio, da força, da realização do trabalho, né? Com a qual dever arrotear o solo de nossa vida, com a qual eu tinha que arar o solo das nossas vidas. Quer dizer, ela tinha que arar e plantar as sementes que são ela, a filha, e dar a essa filha os cuidados para que essa semente germinasse forte, frondosa, pronta para aguentar as intempéries do mundo. Não, ela criou uma sementinha numa redoma de vidro fraca, oscilante. A hora que ela desencarnou, saiu a redoma, aquela sementinha não estava resistindo aos primeiros ventos. Isso é complicado, né? Por isso que nós somos responsáveis pela educação dos filhos de Deus, que são nossos irmãos, e que Deus nos pede que por algum tempo nós sejamos para eles também pais e mães. Porque nós não são nossos filhos, são filhos de Deus. Eles estão aqui como irmãos nossos com os quais nós temos a obrigação, realizando o papel de pais, mães, tutores, de aprimorá-los, aperfeiçoá-los para a vida eterna. Porque nós somos eternos, é nisso que nós temos que pensar. Nós somos imortais, nossa vida é eterna. Esqueci-me, Cecília, da enxada benfazeja do esforço próprio, com a qual deveria arar o solo de nossa vida, semeando dádivas de trabalho edificante, e ainda não chorei suficientemente para redimir-me de tão lastimável erro. Todavia, confio em ti, esperando que te não suceda o mesmo na áspera trilha da regeneração. Antes mendigar o pão de cada dia, amargar os remoques, as zombarias da maldade humana aí na terra,
que menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade nos avassale o coração. Então é preferível sofrer as humilhações da terra, né, sofrer as dores aqui, que é rápido, é passageiro, é ilusório, do que sentir os espinhos, a dor do remorso, a dor no plano espiritual, onde a vida é a verdadeira vida. E onde o tempo talvez seja muito maior, demore muito mais para você ter uma chance de reencarnar. É isso que ela está colocando para ela. Aqui a vida é breve. 100 anos, quem chega a 100 anos é muito, 100 anos não é nada. Perto da eternidade, né? Que é a nossa verdadeira vida. E a gente não sabe quanto tempo vai ficar no plano espiritual para ter de novo a chance de reencarnar e poder se redimir, se acertar com aqueles aos quais nós estamos presos por erros, por dívidas, por mágoas, que é o caso dela aqui, com esse obsessor que iria nascer como filho, né? O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. A bondade divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados, felizes, né? Bem-aventurados os que chegam à morte crivados de cicatrizes que denunciam a dura batalha. Quer dizer, marcados por cicatrizes que denunciam a dura batalha, né? O bom combate, como dizia Paulo de Tarso. Se a gente tem um bom combate, a gente sai daqui com as marcas, com as cicatrizes do combate, mas sai bem, porque nós vamos sair daqui vencendo o mundo, não no mundo. Isso é que é importante, né? Para esses, né, aqueles que estão marcados por cicatrizes do bom combate, uma perena era de paz fulgurará no horizonte, porquanto a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. Eles não são surpreendidos com a vida espiritual após o desencarne, porque o bom combate os preparou para isso. A verdade se lhe faz amiga generosa. A esperança e a compreensão lhe serão companheiras fiéis. Retorna, minha filha, a ti mesma. Restaura a coragem e o otimismo, malgrado as nuvens ameaçadoras, quer dizer, apesar das nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio. Ainda é tempo, ainda é tempo. A enferma, contudo, fez supremo esforço para tornar ao invólucro da carne, pronunciando ríspidas palavras de negação, inopinadas, né, inesperadas e ingratas. Quer dizer, ela dizendo ali impropério, sendo ingrata com a mãe, ela correu e voltou para o corpo. É isso que o André Luiz está colocando aqui. Desfazendo-se da influência pacificadora de Calderaro, regressou gradativamente ao campo sensorial em gritos roucos. O instrutor aproximou-se da genitora, né, da mãe chorosa, e informou: infelizmente, minha amiga, o processo de loucura por insurgência parece consumado. O processo de loucura por revolta parece consumado. Confiemo-la agora ao poder da suprema proteção divina. Quer dizer, agora nós não temos mais nada para fazer, o que Calderaro está dizendo para essa mãe desencarnada, chorosa, agora a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, quer dizer, a mãe da Cecília desencarnada ali se debulhava em lágrimas, a doente, né, a Cecília, conturbada pelas emissões mentais em que se comprazia, né, em que se deleitava, dirigiu-se à enfermeira reclamando: não posso mais, não suporto. A intervenção agora, não quero perder um minuto. Fixando a companheira por alguns instantes, em terrífica expressão ajuntou: tive um pesadelo horrível. Sonhei que minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Não, irei até o fim.
preferirei o suicídio, afinal. Inspirada pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis. Não seria conveniente aguardar mais tempo? Não seria o sonho um providencial aviso? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? Julgava desse modo adiar a decisão. Então, influenciada por Calderaro, a enfermeira estava tentando fazer com que a Cecília adiasse aquela decisão de abortar. A paciente, no entanto, ficou irredutível. E com assombro nosso, ante a genitora desencarnada em pranto, a operação começou, com sinistros prognósticos para nós, que observávamos a cena sensibilizadíssimo, né, com péssimas suposições, né, eles estavam ali pressentindo que nada de bom iria acontecer. O ruim já estava acontecendo, mas eles estavam pressentindo que ainda iria piorar. É isso que o André está colocando. Sinistros prognósticos, né? Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. Nunca imaginou que uma mente desequilibrada pudesse fazer tanto mal ao próprio corpo, né? A mente fazendo mal ao corpo físico. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se, quer dizer, a desordem, a desarrumação da mente da Cecília no corpo físico acentuou-se, de instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado, como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. Então ele se agarrava, né, às paredes placentárias. O feto que estava sendo retirado, né? A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço da extração. Ele começou a sair daquele sono, né, daquele adormecimento da fecundação, então ele estava voltando a si, né? Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno, né, só do cérebro materno, eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Então aqueles dardos escuros venenosos não vinham só da mente da mãe para o feto, agora estavam indo da mente do feto para a mãe. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado afinal. Assombrado, reparei todavia que a ginecologista improvisada subtraía ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, de carne morta. Ela estava tirando só uma pequena porção daquela carne morta, né? Porque a entidade reencarnante, como se a mantivessem atraída ao corpo materno, forças vigorosas e indefiníveis, oferecia as condições especialíssimas adesa ao campo celular, aderida, né, presa no campo celular que a expulsava. Então, aquele embrião estava preso ali nas células, né, daquele útero que estava, aquele parte do corpo foi arrancada. Essa que é a questão, né? Parte ali do corpo foi arrancada, de tão preso que ele estava. Semi-desperta, num escuro pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero. Lamentava-se com gritos aflitivos, expedia vibrações mortíferas, balbuciava frases desconexas. Quer dizer, a entidade reencarnante, né, aquele que seria um feto, ele estava semi-desperto. Ele estava semi-desperto ali naquele pesadelo de sofrimento, no desespero,
lamentando-se em gritos aflitivos por ela não ter dado a ele a oportunidade dele vir, né? E mandava vibrações mortíferas, né? Dardos venenosos para a mãe, seria a mãe. Não estaríamos ali perante duas feras terrivelmente algemadas uma à outra? O filhinho que não chegara a nascer transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno. Ele virou um carrasco da mãe, né? Do psiquismo da mãe. Premindo, quer dizer, apertando com impulsos involuntários o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues materno e fetal, provocou ele, né? Provocou aquela entidade que seria o feto, o processo hemorrágico violento e abundante. Observei mais. Deslocado indebitamente e mantido ali por forças incoercíveis, irreprimíveis, quer dizer, por direito, ele está preso ali, né, ao corpo da que seria a mãe. O organismo perispirítico da entidade, né, daquela entidade que seria o feto, que não chegara a nascer, alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração. Então ele não estava mais agindo sobre a região do útero, começou a agir sobre o coração. Envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias do estímulo, quer dizer, perturbou os estímulos elétricos do coração, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista, compelindo a enfermeira, quer dizer, forçando a enfermeira a pedir socorros imediatos, depois de desfazer como pôde os vestígios de sua falta. Odeio, clamava a mente materna em delírio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca embalarei um intruso que me lançaria a vergonha. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda de ódio, porque a mente dele, exibindo estranha forma de apresentação aos meus olhos, respondia no auge da ira. A mãe estava ali dizendo, colocando mentalmente odeio, e agora aquela entidade que seria o embrião está respondendo para ela: vingar-me-ei, pagará ceitil por ceitil, não te perdoarei. Não me deixastes retomar a luta terrena, na qual a dor que nos seria comum me ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso, né, pelo passado criminoso, e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder que impera em ti habita igualmente minha alma. O mal que existe em você também existe na minha alma. É o que ele está colocando para aquela que seria sua mãe. Trouxestes à tona de minha razão o lodo da perversidade que domina dentro, o lodo da perversidade que dormia dentro de mim. Então todo o mal, toda a perversidade que estava ali, né, dormindo como se fosse um copo com água suja, aquela sujeira toda no fundo do copo, com aquela esperança de renascer, de renovar, aquilo tudo caiu para o fundo, ficou parado ali no fundo. E agora, com a atitude que ela teve, o que fez? Aquilo que estava dormindo subiu, remexeu nessa água, toda a perversidade, todo o mal de que ele é capaz estava aflorando nele ali. Negas-me o recurso da purificação, mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. Condenaste-me à morte,
E por isso, minha sentença é igual. Ele está condenando ela à morte também. Não me deste o descanso, impediste meu retorno à paz da consciência, mas não ficarás por mais tempo na terra. Não me quisestes para o serviço do amor. Portanto, serás novamente minha, para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei, seguirás comigo. Então, nós vemos aqui que eles ali passaram a ser obsessores mútuos, recíprocos. E sabe Deus quantos séculos serão necessários para que eles tenham de novo essa oportunidade de reconciliação. Eles vão ficar ali se espizinhando, se flechando um ao outro, sabe Deus por quanto tempo no plano espiritual? Até que de novo abra uma porta, abra uma oportunidade para que eles tenham a chance que eles tiveram aqui e que ela pôs tudo a perder. Os raios mentais destruidores cruzavam-se em horrendo quadro de espírito a espírito. Enquanto observava a intensificação das toxinas ao longo de toda a trama celular, Calderaro orava em silêncio, invocando o auxílio exterior ao que me pareceu. Então ele teve a impressão, o André, de que o Calderaro estava pedindo ajuda externa, enquanto ele estava fazendo aquela análise lá do corpo físico da Cecília. Efetivamente, realmente, daí a instantes, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. O orientador ministrou instruções. Deveriam ajudar a desventurada mãe, que permaneceria junto da filha infeliz até a consumação da experiência. Então ele chamou espíritos superiores do plano espiritual para socorrer aquela mãe desencarnada que estava ali sofrendo, junto à filha que estava desencarnando. E a mãe iria ficar com ela até terminar o desencarne. Que eles assessorassem e amparassem essa mãe, que está ali naquele sofrimento com a filha desencarnando. Em seguida, o assistente convidou-me a sair, acrescentando: verificar-se-á a desencarnação dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo com intensidade e eficiência mais arrasadoras que a de todos os canhões da terra, troando a uma vez, ressoando a uma vez. Então o ódio mata muito mais do que todos os canhões de todas as guerras. O ódio, é mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Não me ouves mera teoria. Não pense que o que eu estou falando de teoria é bobagem. É a pura verdade. É isso que o Calderaro está colocando para o André. Viveste conosco nestes momentos um fato pavoroso, que todos os dias se repete na esfera carnal. Então nós temos aí estatísticas de que são mais ou menos, em torno, deve ser mais hoje, de 55 milhões de abortos por ano no planeta. Estabelecido um império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas, que a providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação. É necessário confiá-las doravante daqui para frente ao tempo a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Eu vou repetir. Estabelecido o império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas, estando os dois ali como obsessores mútuos, a providência divina procurou reunir no Instituto da Reencarnação, quer dizer, a providência divina procurou reunir no Instituto da Reencarnação, mas ela pelo livre-arbítrio, ela fez com que eles perdessem essa oportunidade e passaram a ser obsessores mútuos,
Então, pelo livre-arbítrio deles, por terem ido contra aquilo que Deus estava programando ali para eles, é necessário confiar aos dois espíritos ali, doravante ao tempo, daqui para frente ao tempo, a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Deus ensina pelo tempo, e o que ele está colocando aqui para o André, que não tem outra saída senão entregar a Deus. O tempo fará com que eles se melhorem e uma hora eles poderão ter essa oportunidade, né, renovada, né, de poderem de novo renascerem ou como mãe e filho, ou como pai e filha, para que possam se ressarcir. Ó, exclamei aflito, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas, como ficarão? Permanecerão entreladas assim? E por quanto tempo? Calderaro fitou-me com o acabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou. Quer dizer, o Calderaro ali é abatido, né, como um soldado que perdeu a batalha, mas não a guerra. Ele só perdeu uma batalha, né? Não perdeu a guerra. O plano espiritual vai continuar ali, insistindo, ajudando, para que uma hora os dois se acertem e se redimam. Foi só uma batalha perdida. Mas é lógico que o Calderaro está chateado, está triste com isso. Agora, é o Calderaro falando, agora nada vale a intervenção direta. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno, aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca. Quer dizer, a obsessão entre os dois ali, a obsessão recíproca está consumado. Eles vão ficar no plano espiritual nessa obsessão um com o outro. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências, no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Ninguém sabe onde vai dar, quanto tempo vai durar, como é que ela vai ser. Agora eles estão nas mãos de Deus, e que é misericordioso, e que sempre procura e tenta nos ajudar de todo jeito. Então nós vamos ver aqui o Calderaro falando acerca das guerras. Na Segunda Guerra Mundial se prevê, se tem um cálculo de que 50 milhões de pessoas desencarnaram na Segunda Guerra Mundial. E a gente tem mais ou menos aí uma estatística em torno de 55 milhões de abortos por ano, abortos provocados por ano no planeta. Quer dizer, que são aqueles que são feitos, né, com parteira, com médico, com enfermeiro, como esse daqui. Mas e aqueles que não entram nesse cômpito, que são os que são provocados pela mãe e que para o plano físico, para aqui para a Terra, apareceu um aborto natural. A mãe bombardeou tanto, a mãe envolveu tanto aquele espírito que estava começando ali de ódio, que ele não aguentou e ele foi expelido pelas flechas, pelos dardos de ódio da mãe. É um aborto provocado também, não é provocado aos olhos dos homens, mas é provocado pela mente, então é um aborto provocado para o plano espiritual. Então nós temos que entender o horror que é matar, seja em qualquer época, em qualquer circunstância. O aborto é um assassinato. Mas também a gente tem que acolher com maior carinho, acolher com a maior benevolência as mães que praticaram. Não se sabe a situação, né? Muitas fazem porque são obrigadas pelo pai, pela mãe, pela avó, pelo marido, pelo namorado. Os homens são tão responsáveis quanto as mulheres no caso do aborto. A criança não se fez sozinha. Mas nós temos que orar para todos. Todos precisam de ajuda. Aqueles que têm a ideia abortiva, a ideia do aborto, tanto o homem quanto a mulher. Aqueles que realizam, aqueles fetos que são abortados. A gente precisa orar para que eles não tenham ódio, para que eles não tenham raiva, para que eles perdoem, para que eles tenham
a benevolência para com esses pais e se prepare para voltar, né, para voltar de novo com esses pais. A gente não tem o direito de julgar nada, nenhuma situação, nem a ninguém. A gente tem a obrigação de acolher os nossos irmãos, tanto os que estão cometendo erro, auxiliá-los no ensino, para que eles tenham um aprendizado para não repetir. Nós temos que lembrar Jesus com a mulher adúltera, quando ela disse: só o Senhor ficou aqui para me julgar, porque todos os outros foram embora. Jesus fala: não, eu não te culpo de nada, né? Vá e não peques mais. É isto, nós temos que ensinar, principalmente as nossas meninas e as mulheres, métodos contraceptivos, evitarem o máximo uma gravidez indesejada, né? E se acontecer, buscar amparo e auxílio com os pais, com aqueles que mais amam, buscar esse auxílio e que essas mães possam ser acolhidas para terem os seus bebês, né? Nem que o último caso seja dado em adoção, mas que pelo menos essa criança tenha o direito de vir e ter uma chance de reencarnar. Mas principalmente nós temos que orar por todos que caem na malha dessa teia de preconceito e de hipocrisia da sociedade, né? Aqueles que estão sofrendo pelo que a sociedade vai colocar, ou pelo que a sociedade colocou, por aqueles pais que infelizmente na hora que tem que dar apoio, dar suporte, expulsam a filha de casa. Então, orar por esses pais que são ignorantes, orar por essas meninas que são, e essas mulheres que são tão maltratadas e tão injuriadas pela sociedade. A nossa posição tem que ser essa, de oração, de amor para todos os lados e para todos, torcendo para que tudo isso se modifique através da educação, da espiritualização, da elevação espiritual de todos, que é o que aguarda aí para o futuro planeta de regeneração, onde não precisaremos ter esse tipo de preocupação, porque não haverá aborto, não haverá assassinato, não haverá ódios. Não vai continuar tendo provas, sim, a planeta vai continuar de prova. No começo, com expiações muito diferentes das expiações que são hoje, mais brandas. E para o final, quando ele se consolidar como de regeneração, serão pouquíssimas. Perto das de hoje, praticamente não existirão expiações. Serão só provas. Para a hora que passar para um planeta ditoso, um planeta feliz, onde a expiação não existe, o mal não predomina de forma alguma, o mal nem existe mais, o mal ainda existe na regeneração, ele não predomina, mas ele existe. Então, por isso que ainda tem algumas expiações mais brandas, por isso que a prova pode ter provas muito duras, porque o mal está ali. Hoje, no provas e expiações, o mal domina. No regeneração vai estar equilibrado, né? O bem com o mal. E no final da regeneração, o bem vai predominar, a tal ponto que quando passar para um planeta ditoso, para um planeta feliz, o mal não entre mais. Vai ser só a purificação, o trabalho de elevação do bem. E todos nós fomos criados simples e ignorantes para que chegamos não só lá, como para que cheguemos a sermos crísticos, como foi Jesus. Como ele disse, podemos fazer o que ele fez e ainda mais. Nós precisamos chegar aonde ele chegou, pelo nosso esforço, pelo nosso desenvolvimento, pela nossa vontade. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo.